Bom dia, pessoal! E aí? Como estão? Prontos para nossa live de hoje? Esse é um assunto que eu gosto de falar porque é um assunto que mexe bastante com o emocional dos pais, né? Autonomia de sono, vontade de voltar a dormir a noite toda o quanto antes, mas ao mesmo tempo aquele medo, talvez uma insegurança sobre o choro do bebê, né? Hoje a gente ouve muito falar sobre as técnicas de autonomia e a gente ouve muito que envolve choro e a gente ouve muito que os choros traumatizam e vira uma bola de neve. E aí, pessoal? Bom dia, Gabi. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Vamos lá? Bom dia, Gra. Gente, começando assim, falando sobre a importância do sono do bebê, né? A gente sabe que o sono é uma necessidade biológica muito importante. E não é porque ela é uma necessidade biológica que ela é natural, né? No sentido, assim, dela acontecer da forma correta, tá? Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, ou conhecem algum parente, vizinho, alguma criança que mesmo com 2, com 3 anos, não dorme a noite toda, pede pra mamar, quer dormir junto, colo, enfim, às vezes a gente fica tanto nessa de ai, mas é normal da idade, espera o bebê crescer, e a gente acaba se enrolando, tá? A gente acaba se enrolando, por quê? Porque o sono, ele é um hábito, e os hábitos, quanto antes bem estabelecidos, a gente tem um maior resultado, mas claramente dizendo quanto antes, dentro das possibilidades. Porque eu não sou a favor da gente pegar firme em hábitos de sono de recém-nascido, por exemplo. Eu acho que o bebê ele precisa ter uma maturidade e um entendimento pra gente conseguir ensinar o que a gente precisa pra ele, tá? Então, assim, a autonomia de sono seria basicamente a gente conseguir ajustar e ensinar esse bebê a dormir, certo? Por quê? Porque a partir do momento que esse bebê tem uma certa maturidade, um certo entendimento, ele não precisa mais de auxílio, de uma associação externa para fazê-lo dormir. Ele é capaz de fazer isso sozinho. Só que não adianta a gente ficar esperando o bebê ou a criança apontar isso. É a gente que tem que ter o olho crítico, analítico, de entender em que fase que o seu filho tá, pra gente conseguir ajudá-lo. A Gra colocou aqui, ó, bebê de 15 meses, comprei o curso, tô com dificuldade em colocar em prática. Gra, a dificuldade é o quê? O choro? A maioria das vezes a dificuldade é essa, tá? Por isso que eu quero falar com vocês sobre isso, porque é muito importante, tá? Exatamente. Ela respondeu aí, é o choro. Gente, é muito importante a gente entender que o choro, ele é um meio de comunicação, tá? Eu super entendo o que você tá falando, tá, Gra? Se alguma mãe falar que não liga de ouvir o filho chorar, ou, gente, aí o problema é muito mais embaixo. Dói na alma de todas as mães. Se alguém falar que não se importa de ouvir o filho chorar, chama um psiquiatra. Tem alguma coisa errada, certo? A gente com certeza incomoda. A gente quer ver nosso filho bem, nosso filho sorrindo.
Só que é muito importante a gente ter algumas coisas muito bem estabelecidas na nossa cabeça, tá? Todo choro envolve um motivo, tá? Quando o motivo é uma necessidade, essa necessidade ela precisa ser atendida. Ai, meu bebê tá chorando porque tá com fome, meu bebê tá chorando porque tá sujo, meu bebê tá chorando porque tá com desconforto. A gente vai interpretar o choro do bebê, entender o que está acontecendo, acolher, ajudar, tudo que a gente precisa fazer. A partir de 5, 6 meses, por isso que eu indico a gente fazer o processo de autonomia a partir dessa idade, por isso, o choro ele pode ter algumas outras características. Quais características? Características de frustração, de demonstração de insatisfação, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender isso e a gente conseguir agir. Eu falo que todos nós, hoje em dia, conhecemos alguém, uma criança, um vizinho, um parente, alguém que, infelizmente, a gente olha e fala assim, nossa, criança chata, não tem limite. Não é incomum isso acontecer, isso é muito comum, né? E um dos motivos é a perda um pouquinho de limite que a gente tá tendo, que a gente teve, né? De acordo com o passar dessas gerações. E o limite é muito importante pra gente moldar uma criança, tá? Existem várias questões emocionais em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, crianças de pais mais firmes, eu não estou dizendo bravos, pelo amor de Deus, não confundam as coisas, estou falando de pais mais pontuais, mais presentes. A gente consegue ter crianças muito mais seguras, crianças que sabem que tem com quem contar. Pode parecer assim, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a criança que não tem limite, ela se sente uma criança solta. A criança que ela pode fazer o que ela quer, ela sente que ela não tem com quem contar. Entende? Isso deixa ela extremamente insegura. Eu entendo que tem muito misticismo em cima de processo de autonomia de sono, falando que o bebê ele para de chorar num processo de autonomia porque ele entende que ele não vai ser atendido. Eu discordo em partes. Eu concordo com isso quando você usa uma técnica que você deixa o bebê sozinho, vira as costas e uma hora ele para de chorar e dorme. É verdade, ele tá se sentindo sozinho, abandonado, e aí ele vai parar de chorar, porque ele tá entendendo que não adianta ele te solicitar que você não vai aparecer. Eu não sou a favor dessas técnicas, tanto que eu nunca trabalhei dessa forma e por isso que eu criei a minha própria técnica. Porque a criança, ela precisa de amparo, de carinho, de amor, de atenção. Ela só não precisa que a gente faça tudo o que ela quer. Entende? A gente vai precisar de estar junto, a gente vai precisar fazer, dar todo o apoio que a criança precisa no momento que ela está passando por qualquer problema que seja. Mas não é porque ela está chorando que a gente precisa fazer tudo o que ela quer. Só para ela parar de chorar. Entende? Uma coisa distinta da outra é deixar a criança... Vou falar duas frases que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Existe uma diferença importante entre deixar a criança chorando e deixar a criança chorar. Só de falar essas duas frases, vocês conseguem entender a diferença? De deixar a criança chorando e de deixar a criança chorar? Respondem pra mim, quero interagindo com vocês. É possível entender a diferença dessas duas frases? Deixar a criança chorando é deixar a criança enquanto ela chora.
Então, existem técnicas de autonomia de sono que você coloca a criança no berço, que você sai do quarto, fica 3 minutos lá fora, depois de 3 minutos de choro você volta, acalma ela, sai de novo, fica 5 minutos lá fora, volta, acalma ela, sai do quarto. Eu não concordo com isso, tá? Não concordo mesmo. Exatamente, Tainá, isso aí. Quando a gente fala em deixar a criança chorando, estamos falando em dar as costas para ela. Exatamente isso. Isso é deixar a criança chorando. Deixar ela chorar é permitir que ela expresse as emoções dela. É permitir que ela chore. Nós não precisamos calar o choro dela a qualquer custo. Nós podemos permitir que ela chore. Só que de forma alguma desamparada. Porque se ela precisar chorar, nós estamos aqui para ser o apoio, o alicerce dela. Nós somos os pais. Nós somos a base. Então, mesmo que a gente brigue com uma criança num momento que ela precise de alguma coisa errada que ela fez e ela vai chorar, nós não temos que deixar a criança chorando. Nós temos que acolher o choro dela. Não é porque ela tá chorando que a gente vai deixar ela fazer o que ela quer. Mas nós temos que estar presente. Ela tem que sentir esse apoio, esse amparo. O bebê também, o processo de autonomia não pode ser diferente disso. Entende? O bebê, vamos supor, ai, Bia, meu filho só dorme mamando. Meu filho só dorme ninando. Se eu tento fazer ele dormir deitado na cama, deitado no próprio berço, ele chora. Tá, ele chora. Mas e aí? Ai, aí eu não consigo ouvir ele chorar, me dá um desespero. Então, será que talvez a gente não precisa trabalhar alguma coisa no nosso eu pra gente se fortalecer e passar isso pro nosso filho? Você tá entendendo que ele tá chorando por qual motivo? Ah, porque ele queria estar no colo, porque ele queria estar no peito. Ele tem necessidade de estar no colo, no peito? Não, ele tem 10 meses, ele tem 11 meses, ele tem 1 ano. Ele tá tudo bem, ele já mamou, ele não está com fome, ele tá limpo, tá tudo certo. Então ele tá chorando por qual motivo? Porque a gente tá frustrando ele, porque nós estamos impedindo que ele faça alguma coisa que ele gostaria de fazer. Que é ficar com a boca no peito, que é ficar no colo. Então vai ter choro sim. E qual que é o seu papel? Ensiná-lo a se acalmar de outra forma, que não exclusivamente no peito ou no colo. No abraço, no carinho, enfim, na técnica que tiver que ser feita. Entende? Com muito amor, com muito carinho, a gente consegue ensinar tudo para os nossos filhos. Está nas nossas mãos. Inclusive, esse é o post de hoje. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque assim, ó, muitas pessoas me perguntam sobre o que eu acho que seria a chave de sucesso da autonomia. Gente, a chave de sucesso da autonomia não é sobre o bebê. É sobre você, pai e mãe, que vai aplicar o processo. Você tem que estar seguro do que você está fazendo. Você tem que ter estudado. Você tem que ter todas as técnicas que você vai ajudar o seu filho sem se preocupar em traumatizá-lo para fazer da maneira correta. E aí você conseguir aplicar com segurança. Por quê? Porque o seu filho vai sentir todo o emocional do que você está fazendo com ele. Entende? Nesse caso, colocando no berço para adormecer, podemos ofertar algum brinquedo para ele ajudar a criança a parar com esse choro? Tainá, eu não gosto de brinquedo. Por quê? Porque a gente distrai. Eu prefiro técnicas para acalmar o choro, para ensinar a criança a se acalmar. Entende? Que é exatamente o que eu faço. Para ensinar autonomia, eu uso esse ensinamento através da técnica que eu criei, dando amparo para a criança, mas assim, sem distraí-la. Entende? Eu quero que ela entenda que aquilo é um processo tranquilo, que tá tudo bem, que ela simplesmente só vai deitar para dormir e que tá tudo bem, que não tem problema nenhum nisso, que ela tá segura, que ela tá protegida, que a mamãe tá por ali, que tá tudo bem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vou te responder já, Germana. Bebê de 1 mês e 11 dias, só dorme mamando. Tem algum problema? Não. Nessa idade não tem problema nenhum. Até 3 meses o bebê tá na esterogestação. Ele não sabe praticamente direito nem que ele nasceu. Tá tudo bem. Tá? É muito importante a gente acompanhar certinho o desenvolvimento do nosso filho e saber estudar,
ter informação do que ele é capaz de fazer em cada momento. Por exemplo, um bebê de 1, 2 meses, dormir mamando, dormir só no colo, balançando, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele é um bebê pequenininho, ele não entende nada sobre o mundo ainda. O bebê tá ali com 5, 6 meses, ele já tem maturidade, ele tá começando a entender como que a vida funciona, ele tá começando a perceber que a mamãe não fica grudadinha nele o tempo inteiro, que a mamãe vai, que a mamãe volta. Entende? Ô Daiane, vou retomar um pouquinho aqui, você já vai entender. Eu tô aqui falando que o principal, a chave principal pra gente pensar em autonomia, ensinar o bebê a dormir, o principal é a gente estar munida da informação correta e da técnica correta pra gente ter segurança. Por quê? Porque sim, vai ter choro. Gente, e graças a Deus, nós estamos falando de crianças inteligentes, que estão conectadas com o mundo, que entendem o que está acontecendo e por isso que elas choram, porque elas estão crescendo, porque elas conseguem se comunicar, porque isso é muito bom, isso é positivo, né? A gente acaba enxergando, eu entendo como algo negativo, choro, é normal, cansa, enfim, né? A gente se preocupa, mas é a forma do bebê se comunicar que ele está insatisfeito, isso é positivo. Agora, qual que é o nosso papel? Educar o hábito do nosso filho. Não é porque ele está chorando que nós precisamos fazer tudo o que ele deseja. Daqui a pouco essas crianças vão crescer, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. O bebê pequenininho é mais difícil emocionalmente falando pra mãe, principalmente se for o primeiro filho. A hora que ele começa a crescer, que você começa a ver que tem choro por várias outras questões. Eu falo que esses memes de Instagram mesmo, que aquele choro enorme porque você ofereceu a água no copo verde ao invés de oferecer no copo azul, existe. E aí a gente começa a entender que o choro do bebê, ele passa a ser um meio de comunicação, de frustração, de várias outras coisas, entende? É que no começo a gente acha que todo choro é dor, é fome, etc. E não é, conforme a gente tem o olho atento no nosso filho, a gente vai vendo que ele vai mudando, a gente vai entendendo os comportamentos dele e a gente consegue ir agindo melhor. A gente precisa desse tempo de troca, de conhecimento, pra gente conseguir fazendo isso com calma. Por isso que eu também acho que entre 5 e 6 meses é uma idade excelente. Porque a gente teve um tempo de vivência com essa criança, a gente já sabe o que relaxa mais ela, o que ela gosta, que a gente tem um tempo para ir se adaptando. E quando ela faz esse tempo de mais ou menos 5, 6 meses, que ela começa a ter a possibilidade de se frustrar, a gente consegue agir melhor nisso. Entende? Por exemplo, igual a Gra tá falando, né? Que tem a dificuldade na madrugada, que no início da noite vai bem. Gra, é da mesma forma. Acordou na madrugada, está chorando porque quer alguma associação. Você vai ensiná-la a se acalmar de outra forma. Não é porque ela tá chorando que a gente precisa fazer o que ela deseja. Gente, isso é muito importante, a gente dar limites aos nossos filhos. Isso é muito, muito, muito sério. Nem estou falando apenas sobre sono. Obviamente, conta muito no sono, porque o sono ele é o primeiro hábito educado. Ele é o primeiro hábito educável. O segundo é a alimentação, mas o primeiro é sono. E a gente precisa conseguir educar isso. Entende? Até por isso que muitas pessoas às vezes me perguntam mas Bia, o que eu faço? Eu primeiro penso em desmamar ou primeiro penso em ensinar meu filho a dormir? Em ensinar o filho a dormir. Por quê? Porque o primeiro hábito educável de um ser humano, o mais fácil, é o sono. Depois, o alimento. Então é muito importante a gente ensinar o nosso filho a dormir. E dormir da maneira correta.
quando ele sabe dormir, a gente pode ir passando isso para outros hábitos. Entende? Por isso que eu falo assim, tanto também... Hoje, a autonomia de sono, na verdade, a gente tá tendo com um viés importante aí, né? Porque a gente tá numa educação que eu não sou nem um pouco contra, uma educação respeitosa, eu acho que ela precisa existir. Só que eu acho que muita gente perde a mão, né? Entre a educação respeitosa e permitir com que a criança faça mais do que talvez deveria. Mas assim, o que eu quero, conversando com vocês e falando sobre isso, porque é uma dúvida muito constante, eu vejo que o que deixa mais dificuldade no curso, na consultoria, é esse lidar com o choro. E isso é muito importante. Vocês terem a consciência, o entendimento do que é o choro, de como acolher o seu filho, de como ajudá-lo nisso. Entende? Quando a gente encara o choro diferente, quando a gente está preparado, a gente consegue tudo o que a gente gostaria nesse sentido. Desmame, sono, educar um novo hábito, tirar a tela, enfim. Por quê? Porque tem choro. E o choro faz parte do meio de comunicação da criança. Ele é um meio de comunicação. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para ajudar ele a entender a emoção, a lidar com aquela emoção e como a gente pode acalmá-lo, ensinar a organizar isso de outras formas. Bia, mas meu filho só se acalma no peito. Ele só se acalma no peito porque até hoje ele aprendeu a ser assim. A partir do momento que você ensinar a ser de outra forma, ele vai se acalmar de outra forma. Nossa, mas é muito difícil. É difícil mesmo. Gente, educar tem todos os desafios. Não é fácil. Mas a gente precisa ter estrutura para isso. A gente não quer formar seres humanos fortes? Para a gente conseguir formar seres humanos fortes, a gente precisa ter força. A gente precisa disso. Tá? Acácios, semijoias. Acho interessante o bebê que dorme deitado na cama e vira para o lado para dormir. Ir direto para a autonomia no berço ou inserir outra associação. Ir direto para a autonomia no berço. Um passo a menos. Entende? Tainá, é difícil vê-lo chorar? É muito difícil. É muito difícil. Só que a gente precisa ter estrutura para isso. Conhecimento, estudos, dedicação. Por isso... é isso que vai te dar a base, o sustento para você ser a base do seu filho. Tá? É exatamente isso que vai fazer. Bebê de 9 meses, acorda muitas vezes na madrugada, chorando muito. Há 1 mês começou na creche, acredito ser angústia de separação, mas como passar por isso? Vitória, depende. A rotina está desregulada? A gente precisa ver o que está acontecendo. Pode ser ou angústia de separação no fato de estar longe, ou pode ser que está com a rotina desregulada durante o dia e isso pesa bastante. Tá? Meu filho tem 1 ano e 10 meses, só dorme mamando, cama compartilhada. Só dorme comigo. E se tira o peito da boca, acorda na hora chorando e não consigo fazer dormir de novo sem ser mamando. Esther, entende como isso é um hábito? Seu filho com 1 ano e 10 meses, ele teria tranquilidade de dormir sozinho a noite inteira, você descansar. Você entende o quanto essa relação seria muito mais saudável para vocês dois? A criança dormir e descansar a noite toda, sem precisar estar em estado de alerta, porque alguma coisa vai acontecer, minha mãe vai tirar o peito da boca. Você dormir e descansar para no dia seguinte você ter energia, disposição, vontade de brincar com o seu filho. Então, assim, geralmente quando a gente começa a arrumar principalmente o sono, pessoal, a gente fala em qualidade de vida. Nós não estamos falando apenas de meu bebê dorme assim ou assado. Nós estamos falando de um hábito que envolve a família inteira. Porque muitas vezes uma mãe cansada não é a melhor mãe que gostaria de ser, não é a esposa que gostaria de ser. Ela e o marido estão sempre brigando e discutindo porque os dois estão exaustos porque ninguém dorme, ninguém trabalha direito porque está sempre cansado. Entendem que envolve muita coisa.
Muita coisa. Isso é sério. Bebê de 2 meses que chora muito à noite e não consegue dormir. Giane, depende. É muito aleatório eu responder isso, porque eu não sei o que tá acontecendo. Pode ser dor? O que tá acontecendo? Tá ficando muito acordado durante o dia? Excesso de cortisol? Tem muita coisa a ser analisada. Minha filha tem 15 meses. Sempre foi muito difícil para dormir. Recentemente tirei a chupeta. Isso intensificou a associação de presença. Como mudar isso? Bia, ensinando ela a dormir com autonomia. Ensinando ela a dormir com autonomia. Não tem outro segredo, gente. É ensinar. Eu ensino esse passo a passo para vocês, ou através da consultoria, ou através do curso. Exatamente para vocês conseguirem fazer tudo, com amparo emocional, tudo certinho. Eu estudei muito para conseguir criar a técnica que eu criei. E desenvolvi com meu filho e tudo mais, e passar isso para vocês. A gente precisa ter toda uma base, um conhecimento e todo um passo a passo certinho. Isso faz total diferença. Meu bebê tem 9 meses e acorda muitas vezes à noite. Faço rotina e mesmo assim ainda acorda. Desde RN, nunca dormiu mais do que 3 horas e meia seguidas. Rafaela, esse é um caso clássico, extremamente clássico, de associação de sono. Você já faz rotina, não está relacionado à falta de rotina ajustada, mas está relacionada à associação. O fato do seu filho precisar de alguma ajuda externa para dormir ou voltar a dormir. E aí o que acontece? Ele acorda, não sabe como voltar a dormir, solicita ajuda. Como resolver isso? Ensinando autonomia de sono. A gente resolve isso. Verdade, sono é qualidade de vida. O dia nem é produtivo quando não descansamos à noite. Exatamente isso. Todo mundo dormindo bem é outra vida. Desenvolvimento cognitivo e cerebral da criança. Outro desenvolvimento. Criança atenta, criança disposta, criança bem-humorada. Você, disposta, descansada, bem-humorada, para lidar com as birras do seu filho durante o dia, que vai ser normal, lidar com os desafios que aparecerem, marido, trabalho, qualquer coisa, a gente precisa estar com isso organizado para o bem da família. A minha tá com autonomia desde 6 meses, fizemos com você. Dormi a noite toda, agora demorando mais de 30 minutos para dormir de sono noturno. O que acontece, Mayra? Responde aqui pra mim. Em algum momento, vocês, ou em salto, alguma coisa de diferente, ou vocês cederam e colocaram novos hábitos que vocês não gostariam de manter, ou alguma mudança de rotina que não foi, que vocês não enxergaram que está acontecendo. Por que ela está demorando para dormir? Mudaram as sonecas durante o dia? Ela está com menos sono? Está querendo dormir mais tarde? O que está acontecendo? Ou criaram alguma associação nova? A gente precisa estar atento a isso, para a gente sempre estar caminhando na velocidade da criança, tá? Esther, pior que ele não tem nenhuma outra associação. Esther, mas você não precisa trocar a associação, nós vamos tirar. Você não vai tirar o peito e dar mamadeira ou chupeta no lugar. No curso ou na consultoria, eu vou te ensinar exatamente isso. A você tirar o peito e o que você vai fazer no lugar. Como? Para ele aprender a adormecer sem associação, que esse é o nosso objetivo. A gente não quer trocar a associação, entende? 1 ano e 1 mês. Ficou doente, dormiu no colo e na cama, voltou do zero. Deia, que técnica que você usou para autonomia? Isso é outra questão. É muito importante a gente entender algumas questões. Bebê doente. Tá doente do quê? Tá com o nariz escorrendo, mas no geral tá bem. Precisa dormir na sua cama por causa disso? Por exemplo. Não, meu bebê tava mal, tava com febre, vomitando. Precisa dormir com você. Beleza, sem problema nenhum. Dormiu. E agora, no dia de hoje, ele acordou, ele tá bem ou ele tá mal? Tá mal? Tudo bem, dorme de novo. E hoje? Hoje ele tá bem? Tá bem? Tá bem. Então agora ele volta pro cantinho dele. Entende, gente? Tudo isso tá relacionado aos limites que nós pais damos. Tá muito nas nossas mãos. Muito nas nossas mãos.
Maíra, pode ser só salto? Pode ser só salto. Dá uma observadinha, 11 meses tem um salto importante. Dá uma observada se a demanda de sono não precisou diminuir. Às vezes, de repente, tá fazendo uma soneca da tarde longa e tá dificultando o início de ter sono no início do sono noturno. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de soneca mesmo. Dá uma olhadinha nisso. Às vezes, acordar mais cedo da soneca da tarde já ajuda a regular. 1 ano, acorda de 2 a 3 vezes na madrugada ou sonecas querendo o peito. Se não dou, chora muito mesmo, eu conversando e dando carinho. Desperta do sono e não dorme mais chorando. Mirelle, tem como a gente resolver isso? Tem como. Tem como. Eu sei que quando a gente tá vivendo, a gente acha que não tem como, que o nosso filho não vai dormir, que é muito difícil, que não vai dar certo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. A gente consegue ensinar tudo o que a gente quiser. Tudo o que a gente quiser. E eles aprendem. Acredita. Obrigada pelas palavras, me emocionei, viu? Meu maior desejo é sua consultoria, mas tô bem apertada financeiramente, nunca dá certo e sinto que tem salvação. Tem salvação, você não está sem salvação. E ainda, ó, fique feliz. Eu vou aproveitar a live e vou deixar um cupom de desconto pra vocês, tá bom? E também temos mais um adicional aí, ó, estamos dividindo em 12 parcelas. Justamente pra todo mundo, assim, pra gente tá tentando facilitar ao máximo para o maior número de pessoas conseguir. É uma realização pessoal ajudar o maior número de mães possível. Eu já passei por privação de sono, eu sei o quanto é desafiador e eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto eu dificultei a vida da minha família e para quem eu puder levar esse conforto e diminuir essas sensações, assim, é um prazer enorme. Eu fico muito realizada mesmo recebendo os feedbacks de, nossa, Beatriz, meu filho era um caos, minha vida tava terrível, tava pra me separar, tava... E hoje as coisas são totalmente diferentes. É uma realização pessoal mesmo. É uma sensação muito boa. Doutora, minha bebê dorme no meu quarto, mas no berço dela. Dá uma dica de tirar a associação do peito, por favor. Ju, a gente tem que fazer desassociação total. Infelizmente, não existe, tipo, uma dica pra eu te dar pra gente resolver isso. É todo um passo a passo, uma construção, uma constância, uma paciência, uma persistência. Não dá pra ser com uma dica aleatória, entende? A gente precisa de um embasamento bem sério pra isso. Daiane, tenho medo de não conseguir fazer autonomia. Daiane, você é mãe. A partir do momento que a gente é mãe, a gente consegue tudo que for melhor para os nossos filhos. Tudo. Independente do grau do nosso sofrimento, se for melhor para os nossos filhos, a gente faz, você sabe disso, todas nós sabemos disso. Pode ser difícil, não é fácil, mas a gente consegue. A gente se dedica, a gente faz das tripas do coração, mas a gente consegue. A Brena entrou. Vai, Brena, dá seu parecer aí, porque o Giuseppe é um lorde da consultoria de autonomia de sono. Nossa, vai ser minha maior realização, mas morro de medo de não conseguir. Preciso salvar minha autoestima e meu casamento, porque tá tudo indo por água abaixo. Isso é sério. Isso é sério. Exatamente. Vocês entendem, gente, que quando eu falo autonomia de sono, não é só sobre sono? Tenta imaginar você colocando seu filho... Agora, faz esse exercício. Você colocando seu filho... hoje, vamos pensar uma realidade assim. Ó, você vai pro quarto com seu filho 7h30 da noite, dá o peito, ele demora 40 minutos pra dormir, dorme, você coloca do lado, ele acorda com 20, com 30 minutos. Você volta, você não pode sair do quarto, você não consegue jantar... você não consegue fazer nada. Aí seu marido chega no quarto, você tá dormindo, você tá estressada, menina acorda a noite inteira, você acorda de manhã no dia seguinte, você não consegue dar bom dia pra ninguém. Bom dia pra quem? Pra quem não dormiu a noite inteira? Gente, agora pensa, você colocando seu filho no quarto 7h30 da noite, dando um beijo nele e falando: filho, boa noite, dorme com Deus. Saindo do quarto, seu filho dormindo tranquilo, calmo, a noite inteira, você jantando em paz com seu marido, você tomando um banho demorado, você fazendo o que você tem que fazer com calma, você deitando pra dormir, sabendo que você vai dormir a noite toda e que você vai acordar por volta de 6, 7 horas da manhã, descansada, pronta pra curtir seu marido, seu filho, sua vida, seu trabalho. Entende o quanto é diferente uma coisa da outra? E isso é possível. Eu não estou aqui falando pra vocês algo impossível. A Brena aí, ó, Ave Maria, autonomia e vida.
Exatamente. É mesmo. É mesmo. Aí, ó, a Cíntia falando. A Cíntia é outra pessoa da consultoria. A Brena também. Pensar que ficava 1h30, 2 horas pendurado no peito com risco de acordar na hora que colocava no berço. Gente, isso é muito desgastante. Vocês acham mesmo que é saudável para o nosso filho? Aquela sensação que todas nós temos de, meu Deus do céu, só queria que esse menino dormisse para eu ir lá comer, para eu ir tomar um banho. Então, assim, é a gente organizar, deixar isso certo, pra gente simplesmente ir lá e conseguir fazer o que tem que ser feito. Os nossos filhos precisam de mães felizes. E não de uma mãe que faz tudo o que ele quer. E muitas vezes, para nós estarmos bem, nós não podemos ficar só 100% em função do outro. Obviamente, é nosso filho, a gente sempre vai fazer de tudo por ele, de tudo. Eu não tô dizendo pra você não fazer, eu só tô dizendo pra você fazer o que ele precisa. E não o que ele não precisa, porque muitas vezes a gente pode estar adicionando um hábito que vai ser ruim na vida dele. Não dormir é ruim pra ele. A Brena, como diria Kim Zucatelli, R cedo, R rápido. Busca autonomia o quanto antes. Tá tudo bem, mas vamos consertar. A gente precisa consertar isso. É importante. A gente consegue mudar isso tudo, gente. É totalmente diferente a gente organizar, a gente ter um filho que ouve, que começa a entender que o que você fala, você leva firme, independente se for uma promessa para algo ruim ou para algo bom, por exemplo. Filho, você não vai comer a sobremesa se você não almoçar. E ele sabe que independente se ele chorar, se ele não chorar, você não vai dar sobremesa se ele não almoçar. Como se você falar, filho, se você fizer tal coisa certinho aqui, à noite a mamãe vai levar você no parque. Ele sabe que você não promete só pra ele fazer, que você vai levá-lo no parque. Entende? Então, assim, a gente tá falando sobre o nosso papel de pai, de educador como um todo. Como um todo. Consigo ensinar autonomia dormindo no mesmo quarto? Com certeza. Só não na mesma cama. No mesmo quarto não tem problema nenhum. Tem o berço, tem o próprio colchão, consegue. Lógico que consegue. Não precisa ser quarto separado. Só não dá pra ser na mesma cama. Certo? Mais alguma dúvida? Vou responder vocês mais uns minutinhos. Que daqui a pouco eu tenho que ir buscar o ferinha na escola. Gente, vocês entenderam? Assim, a base do que eu queria passar pra vocês hoje, da importância do entendimento do nosso papel como pais, do nosso papel educador, da nossa necessidade, da nossa fortaleza de lidar com o choro do nosso filho, de mostrar amparo. Sonecas com 1 ano e 10 meses, uma soneca só após o almoço, de preferência de duração de 2 horas mais ou menos. O objetivo geralmente de 12:30 até umas 2:30 seria um ótimo horário. Pra noite e dormir entre 8 e 8:30. Mais alguma dúvida? Pessoal, é isso. Eu vou deixar um cupom pra vocês que vai chamar Live 15. Vocês vão ter 15% de desconto na consultoria, certo? Vai ser válido de hoje até domingo às 11h59 da noite. Aproveitem. Vou deixar essa live salva por 24 horas. Mandem para quem tá precisando ouvir. Mandem para quem tá com problema de sono com o filho. E vamos mudar mais vidas o quanto antes. Bora engrenar, bora fazer a família funcionar de novo. Criança dormindo, papai dormindo. Só pra gente ter uma outra qualidade de vida. Faz mais lives, só de conversar assim já dá um ânimo. Vou me esforçar pra isso. Vou me esforçar.
Eu gosto muito dessa troca com vocês. Realmente tem momentos que é difícil estar toda hora aqui, mas eu gosto dessa troca, eu gosto de conversar com vocês e eu acho muito importante. Fico muito feliz, Esther, que melhorou sua força de vontade mesmo, de coração. É muito importante a gente ter isso bem estabelecido no nosso coração e a gente conseguir passar isso para os nossos filhos, tá bom? Semana que vem nos vemos novamente. Vou fazer live com vocês novamente na quinta-feira. Vou deixar o cupom aqui. Aproveitem. Um beijo, um ótimo final de semana. Curtam as crianças. Bora todo mundo dormir e descansar para ser ainda mais feliz, né? Tchau, tchau, gente.